sou Josilene, sou psicóloga. Então, eu tenho uns 9 anos de formação. Atualmente eu trabalho no contexto universitário, então sou psicóloga da educação na instituição de ensino superior. Eu tenho uma trajetória de 6 anos, um pouco mais de 6 anos com esse público. E a minha mudança para essa área foi bem interessante, porque eu vim da área organizacional, então antes mesmo da graduação eu já trabalhava um pouco na área organizacional. Depois, durante a graduação, eu estive mais perto de gestão de equipe, gestão de pessoas, então atuei por 8 anos numa mesma empresa. E após a minha formação, eu procurei me aproximar mais ainda da psicologia organizacional. Foi quando eu assumi em outra instituição, em outra empresa, um cargo na supervisão de RH. Então, me aproximei das rotinas administrativas, de departamento pessoal, me aproximei muito mais da questão de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Então, eu venho construindo um pouco essa trajetória de treinamento, desenvolvimento, nessas duas experiências que eu tive na área organizacional. E com essa trajetória em recrutamento, seleção e treinamento, eu fui me aproximando bastante de pessoas, fui me aproximando bastante de diferentes públicos, até porque recrutamento eu fazia em diversos níveis operacionais, níveis estratégicos, e no treinamento e desenvolvimento também. Eu ministrava treinamento para diferentes públicos. E eu estava atuando numa instituição, numa indústria, na RH de uma indústria, quando eu recebi a ligação de uma instituição de ensino superior me convidando para participar de um processo seletivo. E quando eu fui conhecer a vaga, achei muito interessante quando eu iniciei o processo, porque era uma vaga para trabalhar exclusivamente com alunos dentro da instituição, mas não era um atendimento clínico e era um atendimento focado para orientação profissional. Então, a minha escolha, a escolha da instituição por me chamar para participar, tinha muita relação com a experiência que eu tinha na área organizacional. Num primeiro momento, não passei no processo seletivo, uma outra psicóloga assumiu. Posteriormente, 1 mês e meio depois, essa psicóloga mudou de cidade, a instituição entrou em contato e eu abandonei, me desliguei do emprego que eu estava e migrei aí para a educação. Eu fiquei 4 anos nessa mesma instituição, trabalhando especificamente com orientação profissional e planejamento de carreira. Durante esse período de 4 anos, eu fui buscar especialização na área, fui buscar formação em planejamento de carreira, fiz uma formação de 1 ano na USP para poder atender esse público, já que a minha bagagem, embora me ajudasse bastante, minha bagagem dentro do contexto empresarial me ajudou bastante, mas eu entendia que eu precisava melhorar os meus conhecimentos sobre o contexto universitário, sobre as questões de carreira e de orientação profissional. Então, eu fiz essa formação e fiz uma formação em negócios também, porque entendi que ainda quando eu estava no RH, eu precisava ter um outro conhecimento sobre um funcionamento mais estratégico das instituições, das empresas como um todo. Acho que esses 4 anos na primeira instituição de ensino superior me motivaram bastante a buscar formações na área de educação. Então, eu iniciei uma pós em educação e no mesmo ano eu prestei processo seletivo para o mestrado, acabei passando no mestrado e tranquei a pós. Mas o contexto educacional ele exige bastante da gente essa atualização, entender a dinâmica de funcionamento da instituição de ensino superior, quem é o aluno que chega aqui, quando ele chega, quais são os principais conflitos, principais dilemas que esse aluno traz. Na maior parte das vezes, esse estudante ele vem direto do ensino médio, então ele precisa de auxílio para se adaptar a essa nova rotina que é a universidade, aos novos relacionamentos. Em várias instituições a gente tem um perfil muito semelhante de estudantes que saem das suas cidades e vêm morar sozinho em Curitiba para enfrentar esse novo momento. Então, tudo isso gera impacto nesse estudante e por isso que eu falo que é importante a gente entender qual que é a dinâmica da instituição de ensino superior. Então, a gente tem um aluno que chega
que é o nosso calouro, que está se adaptando a várias questões na universidade. A gente tem um aluno que está saindo, que a gente precisa pensar na carreira dele, a gente precisa pensar na inserção dele no mercado de trabalho. E a gente tem aquele aluno que está na metade do curso, que está em dúvida se quer continuar ou não, se é caso para reorientação profissional. Então, eu comecei a perceber que essas eram demandas bem frequentes no contexto acadêmico. E por isso eu fiz essa escolha de ir me aproximando cada vez mais da área da educação. E hoje, falando da minha rotina dentro de uma instituição de ensino superior, eu fui convidada para iniciar um serviço, assim como na instituição anterior, eu iniciei um serviço de orientação profissional e nesse momento, há 2 anos, eu iniciei esse serviço um serviço de suporte, que nós chamamos aqui dentro, que é mentoria, o nome desse setor, e ele funcionava anteriormente, mas não sob o cuidado de uma psicóloga. E a instituição achou por bem ter uma psicóloga fazendo esse tipo de serviço. Foi quando eu participei desse processo seletivo e vim para cá. Foi bem desafiador e foi bem interessante a proposta, e por isso eu fiz essa opção de vir para cá e me desligar da instituição anterior, porque a proposta não era mais o foco só em orientação profissional, era também em planejamento de carreira, mas era de prestar suporte para o estudante em todas as questões que impactam a vida acadêmica dele. Então, tem várias questões que pegam: a perda de um familiar, a perda de emprego, a própria adaptação ao contexto acadêmico. Então, em todas essas questões a gente trabalha para oferecer um suporte para esse estudante que está aqui. Quando eu falo de suporte, ele vem por 2 viés. Um de atendimento individual, ou seja, esse aluno é acolhido, ele é escutado e a gente pensa nas estratégias e em algumas orientações para aquela demanda pontual que ele apresenta. 99,9% dos casos, o aluno é encaminhado também para um serviço de terapia, dentro ou fora da instituição, enfim. Mas esse é um cuidado que eu tento tomar para que o aluno, além de resolver a demanda pontual que ele trouxe, que ele faça a manutenção da saúde mental dele, que ele faça a manutenção das estratégias para continuar caminhando bem na instituição e tendo êxito aí na trajetória acadêmica dele. Então esse é um viés do atendimento individual, que é um serviço de acolhimento, de suporte. E o outro viés, né, a outra vertente aí por onde eu trabalho, são as oficinas em sala de aula. Então, hoje é um trabalho que funciona muito bem, porque a gente desenha uma oficina para eu entrar em sala de aula conforme a demanda da turma, conforme a demanda do curso. Hoje eu atendo 5 cursos, então eu preciso apresentar ações diferentes para cada curso, entendendo que eu tenho perfis diferentes de estudantes. E isso é bem bacana, porque existe hoje uma proximidade muito grande minha com os coordenadores de curso, onde nós pensamos juntos quais são as temáticas mais relevantes para determinado curso e determinado período. Por exemplo, se eu tenho uma turma de 8º período, que está finalizando aí a trajetória da graduação, a gente começa a pensar em desenvolver algumas ações focadas para o planejamento de carreira dele, que é para ele pensar na saída dele aqui da universidade. E daí eu entro em sala, geralmente eu faço trabalhos em grupo, em sala, através das oficinas, justamente para poder trabalhar as questões pontuais e necessárias de cada turma e cada curso. Então isso é um pouquinho dos pilares aí do trabalho. E daí uma coisa que eu acho bem bacana, que foi uma construção que aconteceu aqui dentro da instituição, e eu fico bem feliz, é que há muita credibilidade da psicologia perante os outros profissionais, né, perante as outras profissões. Então é bem bacana o relacionamento que foi possível desenvolver com professores, coordenadores, funcionários administrativos e os próprios pais de alunos, porque eventualmente a gente precisa acionar os pais, às vezes porque o aluno está em alguma situação de risco. Então a gente acabou criando um relacionamento muito bom com a comunidade acadêmica de forma geral. E isso facilita bastante o trabalho. A gente cria também uma rede de apoio, a instituição ela oferece diversos serviços de apoio para o estudante, então a gente consegue fazer encaminhamentos dentro da própria instituição também, para facilitar o desenvolvimento do estudante aqui na graduação, enfim, na trajetória acadêmica. Eu acho que isso foi algo bem positivo que foi desenvolvido aqui e que eu gosto de ressaltar, porque
é um trabalho que eu preciso me envolver com os outros atores que fazem parte desse contexto. Eu preciso entender o ponto de vista do professor, e hoje é bacana porque o professor vem até mim procurar também um respaldo para algumas ações que ele quer tomar, procurar algumas orientações. Então eu consigo entender que hoje, enquanto psicóloga, a psicologia ela está ocupando um espaço bem bacana de credibilidade e está conseguindo conversar aí com outras áreas, com outros profissionais também.